precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um prazer novamente estar aqui para mais um programa, um momento de conversa. Hoje está aqui conosco o irmão Rafael Oliveira, o irmão João. Amém. E hoje nós temos a preciosa presença, de um convidado especial aqui, muito especial, que é nosso irmão Lucas Helps. Irmão Rafael, da sua saudação. Amém. Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos. Mais uma vez nós estamos muito felizes de poder estar aqui fazendo mais esse serviço para Deus, né? E hoje nós iremos falar de um tema muito especial e que os irmãos possam ficar em oração para que Deus possa falar aquilo que cada um precisa ouvir, né? Nós somos apenas um vaso, Amém. mas quem fala é Deus, né? Amém. Irmão João, sua saudação. Amém. Que Deus possa abençoar os irmãos em mais um programa, um momento de conversa. Que os irmãos estejam em oração por nós. Que esse programa possa abençoar a casa dos irmãos. Deus Amém. abençoe. Irmão Casal, sua saudação. Deus abençoe, primeiro poder mais uma vez estar participando com vocês desse programa que tem sido de grande ajuda e incentivo para nós e que Deus possa nos dar um bom momento de conversa em torno da sua palavra. Amém. Glória a Deus. Amém. E hoje, irmão, nós vamos falar sobre um assunto, né? Nós vamos abordar muita mensagem, como poderei vencer. É uma mensagem muito tremenda, né? Que o profeta João Branham pregou, né? E que nos ajuda a entender o que é verdadeiramente vencer, né? Ele chega até a dar um exemplo, bem no início da mensagem. Ele dá exemplo de dois senhores de idade, e que um já estava há tantos, se não me engano, ele cita há 11 anos, né, deitado em uma cama, e a outra já estava, a outra senhora de idade, próximo ao centro, perdendo até a sua capacidade mental, né? O profeta, conversando com algumas outras pessoas ali, olhou para a filha daqueles senhores e falou: para onde nós estamos se dirigindo? Aí ele faz a pergunta: por que é que nós estamos lutando? Para viver? Nós estamos lutando para viver e no final nós vamos morrer também? Nós estamos lutando para viver agora, nós estamos lutando, batalhando, lutando nossas lutas diárias para somente viver essa vida? Amém? Então nós queremos abordar esse tema, né? O que é vencer, né? O que é que estamos lutando para vencer o quê? Para conquistar o quê? Porque você vencer, você tem que conquistar algo, né? Você não está lutando uma luta em vão. Amém? E para iniciar, nós vamos ler em Apocalipse. Nós vamos tomar a mesma escritura que o profeta tomou na mensagem, que é Apocalipse 3, versículo 21, que diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Amém? E para iniciarmos, pedir para o irmão Rafael Oliveira ele dar uma introdução para a gente, né, falando a respeito sobre o que é vencer, como vencer. Amém. Vamos conversar. Amém. Esse é um assunto muito bom, né, e de suma importância, né, para esse tempo que nós estamos vivendo, sabermos como vencer, né. No começo da mensagem, né, aqueles irmãos que já leram e aqueles que não leram, nós aconselhamos a todos ler, né, que é uma excelente mensagem, né. O Brano, ele começa falando ali sobre a era de Laodiceia, né. Se olhar as eras ali, né, a era de Laodiceia é a era mais escura que se pode ver ali, né. Então, o Mombrana fala que naquela era de Laodiceia há e tem vencedores ali, né? Porque assim como Deus nunca fica sem uma testemunha na terra, né? Então, em qualquer lugar há uma testemunha de Cristo. E nessa era de Laodiceia tem vencedores ali, né? Então, é uma era muito suja, né? Nós sabemos a era que nós estamos vivendo, né? É um mundo aí fora, uma era cheia de pecados, tantas coisas, né, para tentar nos derrubar, para fazer nós fracassarmos, mas o Mombrana, ele cita, né, que há vencedores nesta era, né, e o Mombrana fala que o importante não é nós sabermos o que vencer, mas é como vencer, porque o Mombrana, ele fala que quando nós sabemos como vencer, nós não nos importamos para o que a luta que vai vir. Pode vir as batalhas, as lutas que for, mas nós já sabemos como nós venceremos, né? E o Mobrano, essa mensagem ele cita, né, as três formas de como vencer, né?
E essas três formas de como vencer, o Mombrana fala que ela se transforma em apenas uma forma, né? O Mombrana ele cita que a primeira forma de como nós vencermos é preservar a vida, né? Nós vamos discorrer sobre isso ao longo do programa. É preservar a vida, é preservar aquilo que está dentro de nós, né? O Espírito Santo, a palavra. E a segunda forma de como nós poderemos vencer é suportar as provas, né? O Jonas ele pregou esses tempos, né? Sobre a pressão, né? Nós suportarmos as provas, pressão, porque aquilo vai nos trazer o poder, né? O poder escondido ali. E a terceira que o Mombrana ele cita é que vencer é reconhecer Satanás em cada uma de suas armadilhas, né? É reconhecer aquilo que Satanás ele tenta nos atacar, né? E essas três formas de como nós poderemos vencer, elas se apresentam em apenas uma forma que é estar em constante contato com a palavra, né? Quando nós estamos em constante contato com a palavra, não há nada que pode nos derrubar, né? É verdade. Também é maravilhoso, né? Essas três maneiras de o profeta se tornar um, porque é uma batalha, né? Verdade. Nós olharmos a uma batalha e nós temos que reconhecer que nossa batalha não é contra a carne, não é contra a sangue, não é contra o fulano de tal, contra o pedano de tal, mas é contra potestades e principados malignos, né? E, irmão João, fala um pouco mais para nós, né, sobre essa maneira de vencer, sobre essa maneira de vencer guardando esta vida, né? Que o profeta diz, vencer é guardar a vida em si. Preservar. Isso, preservar a vida em si. Queria só dar um parágrafo aqui, se Fica à vontade. os irmãos permitir. Dessa mesma mensagem, no parágrafo 44, né? E o 45, Mombrana fala assim: nós vemos esta era em que estamos vivendo, é uma das maiores eras de todas as eras. Esta era da igreja de Laodiceia é a maior de todas as eras da igreja, porque é o fim do tempo e a harmonização da eternidade. Então é a era mais pecaminosa. Há mais pecado nesta era do que alguma vez já houve. E os poderes de Satanás são muito mais difíceis para lutarmos contra eles do que foi em qualquer outra era. Bem, aqui lá atrás, nas eras primitivas, um cristão podia, pela sua profissão de ser uma igreja, de pertencer a Cristo, podia ser degolado por isto. Ele podia ser morto e ser tirado de sua miséria e ir encontrar com Deus rapidamente. Porém, agora o inimigo tem vindo no nome de igreja e é tão enganoso, e esta é uma grande era de decepção. Quando Cristo disse assim: os dois espíritos seriam tão parecidos nos últimos dias que, se fosse possível, ele enganaria até os próprios escolhidos. Bem, e recorde, Cristo falou das pessoas eleitas para o último dia. Bem, que isso enganaria até o próprio escolhido. A irmã Bruna fala assim, né, que essa era, seria a era, né, essa última era de Laodiceia, seria a era mais difícil, né, era mais difícil do que todas as outras. E o irmão Mateuzinho, né, falou sobre preservar a vida, né, o irmão Brana, ele dá o exemplo, se eu não me engano, acho que é de um galho de uma árvore que ele pisou sobre aquele galho, parecia até bonito, só que ele pisou, aquele galho se desfez porque a vida que estava naquela árvore, naquele galho, tinha ido embora. O irmão Bruno fala sobre preservarmos a vida, né? O que é a vida do cristão? Né? Primeiro a gente tem que saber isso, né? Que tipo de vida está aí dentro de nós, né? Será que é uma vida mundana, né? Uma vida com espíritos mundanos, ou é Cristo que está dentro de nós, né? O irmão Bruno fala assim que nós temos que preservar Cristo dentro de nós. O irmão Rafael falou, né? Que se converte em uma coisa, né? Que é estar constantemente com a palavra. E isso me faz lembrar lá do Espírito Santo, né? Porque quando nós começamos a buscar mais a palavra, uma vida entra dentro de nós. Não uma vida natural, mas uma vida sobrenatural. Amém. Não uma vida intelectual, né? Uma vida sobrenatural. O Espírito Santo entra dentro de nós e ele começa a governar todas as coisas, né? E nós temos que preservar isso. Preservar como? Buscando mais e mais a palavra. Preservar a vida. Não se enredarmos, né, para as coisas do mundo. Não se enredarmos para as pressões. Porque aqui nós vemos que tem algo qual nós temos que vencer. Então está dizendo que não vai ser uma luta fácil, não está dizendo que vai ser fácil, que o vencedor ele vai só caminhar e chegou, não. Tem duras provas, e o irmão Brana fala que a era que nós estamos vivendo é a mais difícil. Então é a era que nós temos que preservar essa vida. Que vida? O Espírito Santo dentro de nós. Nós temos que preservar, e preservar como? Buscando mais e mais o Espírito Santo. Amém. Então, Maravilhoso, maravilhoso. Você vê que é uma luta contra demônios que querem arrancar a tua vida, né? Querem ceivar essa vida. O que é essa vida? Essa é a mãe, né? Como o irmão falou,
Essa é a vida de Cristo que está em nós, que quer sair para fora, né? Quer colocar essa carne em extinção e começar a manifestar essa vida. E o diabo, ele quer ceifar, vamos dizer assim, esse florescer, né? Esse lírio em nossas vidas, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. Né? Amém? É maravilhoso, maravilhoso mesmo. Irmão Lucas Helps, fala um pouco pra gente, assim, sobre o que é essa outra maneira que o profeta fala, né? Que é suportar as provas, né? Suportar as provas. Fala um pouco pra gente sobre isso. É muito bom esse tema, né? Vencer, saber o que vencer. Mas eu estava lendo um pouco sobre como suportar as provas e eu lembrei quando o irmão Brana fala sobre o trono da majestade de Deus na mensagem Apocalipse, capítulo 4, ele fala sobre os 3 tronos de Deus, que o primeiro trono estava no céu, o segundo trono é sua palavra, e o terceiro trono está no coração do homem. E o trono de Deus ele é guardado por 4 unções. A unção do leão, do boio, do homem e da águia. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós vamos passar por provas, Mambrana vai dizer nessa mensagem, por nós mesmos nós não venceremos. Mas então Deus, ele cuidou de nos suprir com essas 4 unções. E para cada determinado tipo de prova, uma unção toma posse de nossas vidas. Você vai ver quando os irmãos da arena tinham que ir para a arena, então ali estava a unção do boi. Mas de repente veio a unção do homem, de sabedoria, de conhecimento. Então essa unção faz nós entendermos lidar com certas circunstâncias e suportar a prova. Então essas 4 unções nos influenciam para suportar cada prova que virá. É como nós vemos no Velho Testamento as 4 unções que guardava o tabernáculo. A tribo de Dan eram 3 tribos dividida e o tabernáculo no meio. Quando o inimigo vinha do lado da unção de leão, aquela tribo defendia. Quando aquela tribo vinha do lado do homem, a outras 3 tribos defendiam. Então essas 4 são guardando agora o trono de Deus que está entronizado em nosso coração. Essas 4 são faz com que nós suportamos as provas. Às vezes vem uma prova que você vai ter que ser boio, carregar aquela carga, sacrificar seus direitos. Mas vai vir outra prova que você vai ter que fugir, você vai ter que ser um leão, falar com autoridade. Então isso é vencer as provas, isso é vencer as lutas. Amém. Não teria palavras melhores. Sim, maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Então nós vemos que a maneira de suportarmos as provas, Deus já proveu para nós. Né? Nós vemos que a maneira de guardar essa vida, que o diabo tanto quer ceifar, né? Assim como o irmão Lucas Helps disse, Deus já colocou ali para guardar essa vida 4 sonhos. Amém? Irmão Rafael, fale um pouco para nós mais a respeito de conhecer os diabos em cada um de suas armadilhas. Amém? Que é reconhecer o verdadeiro inimigo, reconhecer aquele que verdadeiramente batalhamos. Fala um pouco para nós sobre isso. Amém. Lembrando nessa mensagem, né? Se nós formos detalhar
sobre reconhecer Satanás em cada uma de suas armadilhas, demorar tempo e tempo, né? Mas eu quero apenas ler um parágrafo aqui, essa mesma mensagem, né, como podereis vencer, no parágrafo 105, o Mombrana ele diz assim, ó, vencer significa reconhecer o diabo em cada uma de suas armadilhas. Muitas pessoas dizem que o diabo não existe. É simplesmente um pensamento. Não creia você assim. Há um diabo verdadeiro. Ele é simplesmente tão real quanto você é. Qualquer pessoa é um verdadeiro demônio. E você deve reconhecê-lo como sendo real. Você deve saber que ele é um diabo. E então, ao mesmo tempo que você o reconhece, sabe que ele é um diabo, e ele está contra você. Então, para vencer, você deve reconhecer que Deus em você é maior que o é maior e mais poderoso do que ele é. Que aquele que está em você já o venceu. E por sua graça, você é mais que um parceiro para ele. Amém? Aí está, quando verdadeiramente vence. Então, como o Brana fala, né, que nós não devemos nos preocupar, né, com as lutas, com as provas, porque há um que está dentro de nós que ele já venceu, né, ele já venceu tudo por nós, né? Por que como o Brana ele cita isso? Por causa daquelas 3 tentações que Jesus ele foi provado. Então, ele teve aquelas 3 tentações ali, né, se não me engano, com concupiscência da carne, a soberba da vida é a concupiscência dos olhos, né? Então, Jesus ali, ele venceu aquelas três tentações, porque o diabo ele sabia, né, como enviar uma luta, enviar uma prova, ele achou que ele ia ceder, né? Mas ele suportou, ele preservou a vida que estava dentro dele e ele reconheceu que aquilo era o diabo tentando, né, ceifar a sua vida, o diabo tentando derrubar. Então, Cristo ele venceu. Então, por isso como o Brana fala, né, que nós já somos mais do que vencedores. Porque quando nós preservamos a vida, o Espírito Santo dentro de nós, então nós já somos mais do que vencedores, porque Cristo ele venceu por nós, né? Amém, é maravilhoso, né? A gente consegue compreender que vencer é verdadeiramente ter a vida de Cristo em nós. Tendo a vida dele, nós vencemos, né? Como o irmão Lucas Alves disse, nós conseguimos suportar as provas, porque essas 4 unções, elas refletem Jesus Cristo, né? Elas refletem o Espírito de Deus, nele que Deus age no seu povo. Então, ele guarda essa vida em nós e nos torna vencedores. Pode falar. Você vê até que, né, puxando o gancho aqui do irmão Rafael, né, reconhecer Satanás em cada uma das suas armadilhas, o irmão Brando, ele, nessa mesma mensagem, ele conta uma história, né, de uma irmã que ligou lá na Alemanha para ele, né, da Alemanha para ele, pedindo oração para um bebê, né, que estava morto. Falou, irmão Brando, o senhor vem aqui, o bebê precisa de oração. E aos olhos naturais, o irmão Brana fala bem assim, que às vezes nós temos que tomar cuidado se aquilo é vontade de Deus, né? Se aquilo é Deus falando, porque o diabo muitas vezes ele vai vir com atrativos de coisas boas, parecendo boas aos nossos olhos, né? Parece, por exemplo, quando o diabo falou bem assim, eu te darei todo o meu reino, né? Tá vendo esse reino aqui? Pareceu alguma coisa boa aos olhos, mas você tem que estar atento à palavra. E aí nessa ligação eles ligaram e pediram para que o irmão Brana fosse lá, e o irmão Brana fala que tinha jatos do exército pronto para levar e trazer, né? Só que o que o irmão Brana fez? O irmão Brana ensina bem assim, nós temos que reconhecer Satanás em cada uma das suas armadilhas e estar atento à vida que está dentro de nós, né? Estar atento à palavra. E aí o irmão Brana poderia muito bem ter ido lá, porque Deus poderia fazer aquilo, né? Só que o irmão Brana, o que ele fez? Ele foi buscar a Deus. Ele foi buscar a Deus, ele entrou em oração, né? Ele entrou em oração e aí Deus disse que não era para ele fazer aquilo. Depois, no outro dia, ele ligou e falou bem assim, pode enterrar o bebê, porque Deus quis assim. Então, muitas vezes, né, o diabo, ele vem de formas astutas, não porque nós estamos tão acostumados, né, a termos lutas difíceis, lutas que parecem com lutas mesmo, né, mas às vezes o diabo, ele vem com coisas atrativas e nós temos que saber reconhecer aquilo. Às vezes ele vem em forma de chamadas, né, de propostas, meu, vem fazer isso, vem fazer isso aí, um trabalho, um emprego, e aí você vai, né, como é que eu posso dizer, você vai no embalo, assim, né, e aceita, só que você buscou a Deus antes daquilo, porque às vezes aquilo lá é uma arma de Satanás para que você não consiga mais para os cultos, por exemplo. Às vezes é um emprego que te impossibilita de ir para os cultos, às vezes é um emprego que te impossibilita de cumprir com o seu ministério, e às vezes você não reconheceu Satanás daquilo. E há uma armadilha de Satanás escondida ali atrás. E uma coisa que você observar, né,
Ele vai reconhecer em suas armadilhas. Armadilha não é um ataque qualquer, mas a armadilha é um caçador astuto que coloca algo que atraia a presa. É verdade. Então o diabo ele vai colocar alguma coisa que te atrai para ele poder roubar a sua vida. Né? Você observa Eu tinha até, desculpa interromper, mas tinha até anotado aqui, né, que a concupiscência da carne é aquilo que faz nossa carne tremer, né, se mostrar forte, poderoso. E a concupiscência do óleo é justamente isso, né, aquilo que nos atrai, né. Inclusive, se os irmãos eles quiserem saber mais sobre isso, né, dessas tentações, está lá em Mateus no capítulo 4, né, no capítulo inteiro ali, os irmãos encontram, né, Tentação sobre de Jesus? justamente. Também. E aí, pode falar. Sobre essa armadilha que foi falada e sobre o caçador, se nós observarmos essa armadilha, ela o caçador ele estuda a sua presa. Então Satanás ele estuda nós 24 horas, ele sabe onde aquela presa passa, ele sabe onde ela vai, então ele estuda ela e começa a colocar ali algo que atrai ela. Por exemplo, um animal. Ele coloca um tipo de comida que aquele animal é acostumado, gosta de comer. Então aquele animal ele vai ali o primeiro dia, mas no primeiro dia a armadilha não pega o animal. Ele depois joga no segundo dia, às vezes vai semanas, até que ele se sinta confortável fazendo aquilo, então ele é tragado por aquela armadilha. Então assim o diabo ele coloca as suas armadilhas, os seus atrativos e vai colocando. E a pessoa, aí nós lembramos sobre os 7 passos da tentação lá de Judas, que fala sobre o endógamo, os passos, né? Eu não me recordo agora, mas então a pessoa vai se sentindo confortável fazendo aquilo, vai sendo atraída até o momento exato que ela se vê, como se diz, livre ali, num espaço confortável. Então ali ela é tragada por aquela armadilha. Então por isso que o irmão Breno fala reconhecer o diabo em suas armadilhas. Exatamente. Exatamente isso mesmo. Você vê que. Não, pode falar. Você vê que ele é como não falou, né? Um caçador que está estudando. É astuto. Se ele sabe o tipo de coisas que você gosta de comer, aquilo que carnalmente te atrai, aquilo que intelectualmente te atrai. Os ouvintes. Sim. Isso me lembra até o testemunho de uma irmã que congregava aqui conosco, acho que hoje ela mudou de cidade, que ela disse assim, quando ela começou a entrar na faculdade. Você vê como que é isso que o irmão Lucas estava falando, né? Que o diabo ele vai deixando você confortável, né? E ela chegou com o pensamento que no tempo da escola dela, o pessoal falava muito das vestes dela, né? Por ser uma cristã, o cabelo e tudo mais. E quando ela chegou, ela percebeu que na faculdade começou de uma maneira diferente. Como que dizer, vamos dizer assim, uma aceitação que ela começou a estranhar. E ela disse que Deus disse no coração dela que aquilo era o diabo tentando fazer com que ela se sentisse confortável. Falando aqui, você se sinta à vontade. Isso é o que o diabo tenta nos fazer. O diabo tenta fazer o mesmo que ele tentou fazer no céu. Ele quer tentar nos dar um lar melhor do que Deus, só que de uma maneira falsa. Uma maneira que não é provida por Deus. E isso logo já se torna diabólico, já se torna atormentador. Né? Só pontuando mais, enfatizando sobre isso, sobre nós vemos já no princípio. Quando Satanás, a serpente, começou a conversar com Eva, não foi no primeiro dia. Sim. Ele foi conquistando a confiança de Eva, foi conversando, ao ponto que o irmão Bernardo diz que ele
Eva se sentia bem, era o amigo dela, então aí ele jogou a palavra e jogou ela, forçando ela a razoar com Deus. E quando ela fez isso, ela caiu na armadilha e nós vemos tudo o que está hoje aí na Terra. O irmão Brana disse, quando você vê uma ambulância passando, um funeral passando, tudo isso começou consequência do ato de Eva lá no princípio, mas por quê? Porque ela não soube. Claro, nós sabemos que é plano de Deus, mas ela não soube identificar que aquela conversa, que aquele diálogo era uma armadilha de Satanás para o irmão Brana fala na mensagem casamento e divórcio que ali, quando Eva caiu, ela interrompeu a continuidade do plano de Deus. Verdade. Você vê que o diabo chegou com 99,9% de verdade, né? Ele só veio com apenas um não ali. Certamente não morrerás. Né? Deus tinha falado certamente morrerás e ele veio com certamente não morrerás. E aí, Apocalipse fala, né? Qualquer que acrescentar. Então ali, ele só acrescentou um não. Às vezes, aquelas propostas, né, que vem pra gente, não, faz isso que Não dá nada, não. é só 2 cultos que você vai perder, não tem problema não, você vai em um, não tem problema, ou, não tem problema você só cumprir seu ministério no culto, falta os 2, não tem problema, né, às vezes vem com essas coisas. Um gancho que eu queria puxar, assim, né, eu falar que nem o irmão Gabriel falava, né, puxando um gancho, mas é sobre, da parte da questão de suportar as provas, né, nós estamos vindo aqui de uma sequência de cultos, até que o irmão Jonas tem pregado pra gente, sobre a pressão, né, a pressão acompanhando o poder, porque nós temos que entender que as provas são difíceis, só que nós temos que saber extrair mel dessas provas, né, irmão Brana? Eu não me recordo qual mensagem que o irmão Brana fala, só que o irmão Brana fala que nós temos que extrair mel das provas, né? Quando Sansão ele vai e rasga aquele leão e mata, depois ele vem e extrai o mel daquelas provas. E nós temos que saber que as provações, elas vêm fortes, pressões fortes, mas nós também temos que saber como lidar com essas provações, né? Como suportar as provas. Como é que eu vou suportar uma prova? Será que é xingando meu irmão? Será que é estourando e jogando os móveis da casa, assim? Será que é bebendo? Só que a pressão, as provas, elas acompanham o poder ali. Só que o diabo ele não quer que você descubra isso. O diabo ele quer que você, no meio de uma prova, saia xingando, saia blasfemando, né? Só que as provas, elas acompanham o poder. A pressão acompanha o poder, né? Aí nós vemos, né? Tem um cristão chaleiro, né? Que é quando a pressão vem, ele explode, estoura, começa a gritar. Mas também tem um cristão, eu esqueci, caldeira, né? Que quando a pressão vem, ele deixa escapar aquela pressão, e às vezes tem nos navios, né? E aquela locomotiva, né? Aquela locomotiva começa a andar. Então, quando o diabo ele vem com as provas e com as tentações, o que nós temos que fazer? Orar, porque quando o diabo ele veio tentar Jesus ele vinha de um jejum. Ele vinha de um jejum, ele estava em uma consagração. Para suportarmos as provas e extrairmos poder, temos que estar em jejum, em consagração, em uma... como é que eu posso dizer, uma continuidade, né, com a palavra de Deus, lendo a palavra, buscando mais, né, preservando a vida. Você vê que cada coisa vai se conectando, né, você preservando a vida, você consegue suportar as provas, e suportando as provas, você consegue reconhecer Satanás em cada uma de suas armadilhas. Amém. Deus. Amém. E é com essa vida, né, com essa vida que você preserva, que é a mesma vida que faz você suportar as provas, que é a mesma que te dá a revelação de como você enxergar o inimigo. E é tudo é um só, né? Porque Deus ele é um em nós agora. É verdade. E aí para vocês verem como é maravilhoso, né? Que Deus ele traz as suas revelações em seu devido tempo. Nós sabemos que, embora teve tantos e tantas dispensações de tempo em toda essa dimensão do tempo, né? Desde o princípio até os dias de hoje, mas nunca houve um tempo de tantas provas, de tantas lutas e de tantos demônios batalhando contra pessoas. Tanto pessoas que são crentes ou não crentes, tanto pessoas que creem na mensagem ou não creem na mensagem. Mas nunca foi um tempo de tanta batalha, né? De tanta batalha, de tanta luta.
E nós vemos que as pessoas não sabem como lutar. As pessoas não captaram, muitas das pessoas até mesmo rejeitaram a maneira de lutar. A maneira de lutar é a espada do rei, é a espada que vem na mão do irmão Brana, é a espada de Gideão, é tudo a mesma espada, é a espada de Jeová, é sua palavra. Mas nós vemos como que Deus ele tem uma maneira correta de nos guiar para como vencermos. Né? Ele traz como revelação em seu devido tempo, porque ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Senhor das batalhas, ele sabe como lutar cada batalha. Ele sabe como pelejar contra o inimigo. Seja qual a armadilha do inimigo, seja qual seja a estratégia do inimigo. Deus ele sabe como encher o seu povo de estratégias melhores que a do inimigo. Ele é um Deus de batalha, né? Amém? Queria apenas ler um parágrafo aqui. Parágrafo 74, uma Brana diz assim, ó. Isto que eu disse ao nosso irmão que acabou de ter um acidente, velho, simplesmente se entregue a ele. Ele está aqui, é aquele que sabe o que você tem feito. E o que tem feito com você, com que você faça isso desta maneira e tudo isso. Ele sabe tudo ao seu respeito. E agora ele acabou de dizer aqui atrás simplesmente o que você tem que fazer. Agora eu disse, a única coisa que você tem que fazer é esquecer todo o seu passado, seguir em frente, viver para o futuro na presença e na glória de Deus, né? Por que o Mobrana diz isso? Nesse parágrafo ainda ele estava citando, né, sobre nós preservarmos a vida, né? O Mobrana ele até cita um exemplo, né, sobre a mulher de Ló, né? Nós temos a mulher de Ló que ela começou vencendo ali, ela começou saindo ali de Sodoma, né? De Sodoma estava sendo destruído, cheia de fogo, e ela começou vencendo, né? Ela começou a cidade sendo destruída, ela começou vencendo, saindo de Sodoma. Mas o Mubrana diz, né, que ela quis dar uma pequena olhadinha lá para trás, né? Mubrana fala que ela sentia saudade das suas amizades mundanas, ela sentia saudade da forma no qual ela se vestia. Então ela começou vencendo, mas ela começou preservando a vida que estava dentro dela, saindo da Sodoma, que estava sendo destruído, mas ela teve saudade do que ela vivia lá em Sodoma, e foi aí então que ela se tornou, resumindo, uma estátua de sal, né? Então, o Mubrana fala, né, nós preservarmos a vida, né? Não olhar para o nosso passado, né? Eu até citei uma vez que eu iniciei sobre isso, sobre a história uma tartaruga, né? Uma vez eu estava na internet, eu vi um videozinho de uma tartaruga e não lembro o animal, acho que era um cachorro. Aí eles dois estavam aqui na linha de saída, né? E tinha linha de chegada, né? Se você fosse observar, né, quem chegaria primeiro, quem ia vencer era o cachorro, né? O cachorro e a tartaruga ela é lenta, né? Então o Brana fala, né? Não importa como você vai sair, vou sair correndo aqui, mas o Brana fala que você tem que ter uma constância, né? Uma constância com a palavra que você vai chegar lá, né? Verdade. Se eu não me engano, é nessa mensagem, ou na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, o irmão Brana fala, cita Coríntios, correndo com paciência a carreira que nos foi proposta. Então, quando você vê uma maratona, um atleta, ele tem um compasso para ele não cansar. Então, ele começa a correr essa maratona, e aí nós estamos falando sobre a continuidade, né? Sobre a continuidade de preservar a vida. Então, existe um compasso ali que aquele atleta, ele segue, e aí vem Paulo e fala, corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Isso para nós vencer e chegar no final é necessário nós correr essa carreira que nos foi proposta, mas com paciência, seguindo o compasso da palavra, o compasso do instrutor até nós chegarmos no destino final. E aí outra coisa que o irmão João falou sobre extrair o melhor das provas, nós vemos Jó.
quando ele foi provado, ele não sabia que ele estava sendo provado. Deus não disse para Jó, eu soltei Satanás para te testar. Mas ele soltou e Jó não sabia. E houve momentos que Jó tentou até questionar Deus. Por que eu estou passando isso? Eu tenho vivido uma vida correta, tenho sacrificado o cordeiro. Mas por que essas provas? Só que ele suportou a prova e depois Deus restituiu e deu tudo em dobro para ele. É como aquele hino que nós cantamos. Então aproveitar as horas de adversidade, as horas de luta, de prova, para nós termos uma oportunidade. Para quê? Para nos aproximar de Deus, para nós estarmos em companheirismo por Deus, com Deus, porque são nas horas de adversidade, são nas horas mais difíceis de prova, é aí que nós podemos chegar mais perto de Deus. Maravilhoso. Comentários bons? Queria dar um parágrafo aqui, né? 160. A Bruna fala assim, bem assim, observem, ele é o nosso exemplo. Ele venceu, então ele subiu depois de ele ter conquistado a morte, inferno, enfermidade, sepultura. Ele conquistou tudo. Então ele subiu e tirou o cativo do cativeiro e deu dons aos homens. Aquele foi o Velho Testamento com os santos do Velho Testamento que venceram. Eles procuravam por tal pessoa e morreram antes que ela pudesse chegar. Mas quando esta pessoa veio, ela não impediu aqueles que dormiam. Amém? Não pode perder de maneira alguma. Fala isso, eu achei tremendo. Não pode perder de maneira alguma. Viver ou morrer, que diferença faz isso? Não impedirá. Bem, eles procuram por aquilo, né? Porque eles esperavam aquele que iria vir, né? E mesmo morrendo, a morte não impediu que eles vissem aquilo. E eu achei tremendo, né? Porque quando nós preservamos a vida, né? A preservar a vida é buscar mais a palavra. Quando nós buscamos mais a palavra, nós entendemos que há alguém que já venceu todas as coisas por nós lá no Calvário, né? Isso é maravilhoso, né? Porque quando nós entendemos isso, reconhecemos isso e recebemos isso, nós entendemos que viver ou morrer não faz diferença. Nós já somos mais que vencedores. Nós já vencemos todas as coisas. Provações, né? Lutas, já não fazem tanta diferença para nós. Porque nós sabemos que nós já somos mais do que vencedores. Quando nós entendemos que ele venceu todas as coisas por nós lá atrás, no Calvário. Mateus. Amém. Rafael? Apenas falando sobre a constância, que eu esqueci de citar uma parte lá, né? Por que a tartaruga ela venceu, né? É justamente isso, né? Porque ela tinha uma constância, né? Eu citei aqui o exemplo da mulher de Ló, né? Era justamente como o cachorro, né? Ele saiu na frente, mas aí o cachorro ele dava uma cheirada aqui, né? No pontinho ali. Aí ele ia pra frente, de repente, vou cheirar lá atrás de novo. Aí assim ele ia, né? Aí ia cheirando aqui, aí um pouquinho pra frente, depois ele voltava lá pra trás pra cheirar de novo. Mas a tartaruga ela tinha uma constância, né? Embora ela ia caminhando de pouquinho em pouquinho, mas sempre de cabeça reta, porque ela sabia o alvo que ela queria chegar, né? Mombrana ele chega até a citar, né, que a vida cristã é como uma grande orquestra, né? É que me fugiu o nome da palavra, um grande concerto. É como um grande concerto. Quando os músicos estão tocando aquele concerto, tem um compasso, né? Que aquela música é seguida. Há um compasso, há um ritmo que eles têm que estar, né? Há um ritmo, como o Lucas falou, né? Há um ritmo que o cristão tem que andar, há um compasso da palavra que ele tem que estar. E nós não devemos se preocupar com nada, né? Porque há um maestro ali que conduz todas as coisas, né? Tá a palavra. Amém. Vamos partir para o encerramento, né? Suas considerações finais, amém? Amém. Que esse assunto possa ter abençoado a cada um dos irmãos, né? É um assunto de suma importância, né?
E como nós citamos aqui no começo, né, que essas três formas, ela se faz apenas uma, né, que é você estar em constante contato com a palavra, porque quando você está com a palavra, né, a palavra na Bíblia que ela tem todas as instruções de Verdade. como você pode vencer. Amém. Irmão João? Amém. Que Deus possa abençoar os irmãos, né, e cada um que estão aqui sobre essa mesa, que essas palavras possam penetrar no coração dos irmãos, né, que nós reconheçamos, né, que nós somos mais do que vencedores, né, que já vencemos todas as coisas. Nós vemos Bombrana falando aqui na mensagem, né, que essa é a pior era, e nós, nesta era, vendo que é a pior era mesmo, né, vendo as provas, pragas, pragas espirituais, né, as pragas do Egito caindo novamente espiritualmente na vida das pessoas. Nós vemos todas essas coisas, mas nos alegramos, né, porque há um que já venceu todas as coisas por nós no Calvário. Que Deus possa abençoar cada um. Amém. Irmão Casal, suas considerações? Deus abençoe. É um privilégio poder sentar com vocês, conversar nesse pequeno tempo sobre a palavra. Para mim foi muito edificante, porque será de grande ajuda para quem está assistindo, né? Será um incentivo a continuar lutando, a reconhecer o inimigo nas suas lutas e nunca desistir dessa jornada, deste caminho, porque Jesus disse, bem-aventurado aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então que nós possamos vencer as provas, perseverar e chegar até o final, que é a transformação do nosso corpo, onde nós venceremos o último inimigo, que é a morte. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? E é isso, irmãos. Agradecemos a audiência de vocês, agradecemos a cada um que está aqui, né? Sem a sua presença, isso aqui se tornaria até mesmo que, de certa maneira, né? Embora a palavra de Deus ela é eficaz, estaríamos inválidos se você não estivesse aqui. Né? Sua audiência é o que vale para nós, por causa de vocês, que Deus nos colocou a trabalho. Amém? Somos aqui também como soldados, que estamos também em batalhas, em lutas, e que isso tenha, de alguma maneira, te ajudado a conquistar a tua vitória, né? Que você possa vencer, amém? Dentro da palavra do Senhor. Agradeço aqui aos meus companheiros, irmão Rafael, irmão João, e agradeço também a presença aqui do nosso precioso irmão Lucas Helps e aos nossos irmãos que também estão nos bastidores, amém? Deixe aí o seu like, compartilhe se isso de alguma maneira ele abençoou, deixe seu comentário, né? Nos prestigie aí com essas coisas, amém? Deus abençoe. Tchau. Tchau. Amém.